Pai seja convosco. A palavra de hoje está em Isaías 29. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um portento de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artifício: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Vamos focar em Isaías 29:13, que diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O que dizer, né? O que dizer Isaías com este capítulo e versículo, Isaías 29:13? Ele diz que isso é a profecia do comportamento dos religiosos fariseus com os escribas, que eram os doutores da lei, que seriam, é uma profecia, que seriam os doutores da lei. Eles escreviam e copiava da forma que a interpretação da palavra de Deus ficasse legalista. A palavra inspirada por Deus, mas com interpretação humana. Então é uma profecia para os tempos de Jesus. Daí Marcos 7, versículo 6, escreveu depois de Jesus. Depois de Jesus. Jesus respondeu seus hipócritas: o profeta Isaías descreveu vocês muito bem quando disse: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus e põem no lugar delas as próprias tradições de vocês. Como hoje é a graça versus religião, né? A graça em Cristo versus religiões, estatutos religiosos. Então, Marcos 7:6 nos traz, né? Marcos escreveu para uns doutores, né? Para os doutores da lei que ele conheceu, os romanos. Ele escreveu para o Império Romano, ali para os romanos. Marcos sabia bem o que dizia. Ele pertenceu à primeira geração de cristão, foi criado em Jerusalém. Então ele conheceu bem, né, os fariseus, todos aqueles religiosos e até este império que comandava tudo na letra. Ao invés de se deleitarem em Deus e na sua palavra, levavam o seu tempo em formalidades, tradições religiosas ensinadas por seus dirigentes, né, humanos. Viviam egoisticamente numa falsa segurança, em condições de perigo. O povo exaltava e louvava a Deus com os lábios, mas não lhe tem amor nenhum, trazendo para os nossos dias. Louvam com os lábios, né, o reino espiritual, mas na verdade no reino físico não tem amor nenhum uns pelos outros.
vivem se excluindo. Terminado o culto, voltam aos seus prazeres, o seu próprio umbigo, o seu ego, né? O resultado disso é cegueira e engano espiritual. Então, os fariseus e os mestres da lei lhe perguntaram, olha bem, os religiosos perguntou, né? Por que os seus discípulos não seguem os nossos antigos e tradicionais costumes? Pois eles comem sem primeiro seguir a cerimônia de lavar-se, né? Porque eles tinham, para entrar nos recintos religiosos, lá, eles tinham que se lavar. Então, eles estavam questionando, né? Eles que estavam questionando, não os homens que estavam questionando, eram os religiosos que questionavam. Aí Jesus falou, né? Respondeu, aqui diz Marcos, seus hipócritas, o profeta Isaías descreveu vocês muito bem, quando disse, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus e põem no lugar delas as suas próprias tradições, né? As tradições de vocês. É a graça de Deus hoje, né? Versus religião. A graça de Deus versus as religiões é a mesma coisa, né? Eles põem as religiões acima da graça de Deus, acima do favor de Deus, né? Então foram os fariseus, os mestres, doutores da lei, porque os mestres, os escribas, eles escreviam e eles faziam as suas interpretações, né, legalistas, escreviam a palavra inspirada, mas falavam como eles queriam e viravam a interpretação legalista, porque eles eram os doutores, eles comandavam, eles queriam comandar, seus senhores da primeira cadeira, eles eram os senhores, né? E assim não é diferente, sempre o homem, a humanidade quer ser senhor. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Geralmente, sempre eles vão até aí, mas o seguinte em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, ensinada por homens, não é inspirada por Deus, porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus.